Olá, alunos! Vamos falar nessa aula sobre cinética química. Bem, a cinética química é a parte da química que vai estudar a velocidade das reações químicas, ou seja, né, quão rápido um determinado reagente, né, reage com outro reagente e vai se transformar em produto. Né? Nós podemos pensar na taxa de consumo desse reagente, mas também na taxa de quão rápido um determinado produto está se formando. Então, a cinética química vai avaliar os fatores que influenciam nessa rapidez com a qual uma determinada reação química ela pode ocorrer. Então, vamos lá. Por exemplo, como é que a cinética química ela pode justificar, por exemplo, o congelamento de alimentos? Né? O que a cinética química ela tem a ver com o processo de congelamento, por exemplo, de verduras, né, os legumes, entre outras, né? Você prepara uma comida e também coloca na geladeira para a comida não estragar, né? Porque o legume, se ele for congelado, ele vai durar mais, ou qualquer alimento, certo? É muito comum a gente ver notícias de acharam, né, um mamute congelado lá no Ártico, lá na Sibéria, ou um corpo mumificado devido ao congelamento em algum lugar, né, muito gelado como o Ártico, Groenlândia. Então, por que, né, o congelamento ele pode retardar esse apodrecimento dos alimentos, o próprio apodrecimento dos corpos, né? Como é que esse congelamento, né, está relacionado com o nosso estudo da cinética química? Então, a gente vai ver que esse congelamento ele vai servir para conservar os alimentos. E o que essa conservação ela pode, né, dizer sobre a cinética química? Então, conservar o alimento é fazer com que ele não estrague rápido, né? As reações dos alimentos com micro-organismos que estão aí, né, no ar, estão no nosso ambiente, eles vão, né, eles vão utilizar os alimentos para seus processos, né, para realizar reações químicas. E nessas reações, né, essa interação desses micro-organismos com os alimentos leva ao apodrecimento, né? Isso acontece com os corpos, os legumes, com tudo que a gente pensa como vivo, né? Então, essa diminuição da temperatura, ela retarda essas reações químicas nas quais, né, ocorre esse processo de a reação, as substâncias que compõem esses alimentos, né, formem outras. Essas outras caracterizam o alimento estragado. Então, essa conservação, na verdade, é uma desaceleração dessas reações de decomposição dos alimentos. E aí, o que acontece? Como é que a temperatura, então, influencia numa velocidade de uma reação? A gente está vendo que, pelo menos para a conservação dos alimentos, a temperatura ela está retardando essas reações químicas. E vai ser assim com todas as reações que a gente vai estudar, né? Além das reações do nosso dia a dia. E aí nós vamos ver que algumas reações do nosso dia a dia, né, elas podem ser classificadas como lentas, né, como muito rápidas. Então, a cinética química ela é esse ramo que vai estudar a rapidez das reações, bem como os fatores que influenciam. E aqui nós temos alguns exemplos, né, de reações químicas muito comuns no nosso dia a dia, por exemplo, uma reação de explosão, uma reação de combustão na vela, a formação de ferrugem, né? Então, ferro presente em alguns determinados materiais, ele reage com a água e o oxigênio do ar, formando, né, esse óxido que caracteriza a ferrugem. Esse óxido de ferro caracteriza a ferrugem. E aí, qual dessas reações elas podem ser classificadas como rápidas ou lentas? Bem, as explosões são reações que são caracterizadas por serem reações muito rápidas. Na verdade, uma explosão é uma reação de expansão, ou seja, uma reação que tem formação de gás e que acontece de forma muito rápida. Por isso que existe, né, esse fenômeno da explosão, porque é uma formação de gás de forma muito rápida. E aí o sistema expande rapidamente e tem essa explosão. Algumas reações de explosão têm como esse efeito, tem também a liberação de energia, né? A liberação de energia já vai caracterizar como uma reação exotérmica.
Aí aqui na reação de combustão da chama, né, da vela, assim, a vela, ela leva um tempo para queimar, né? Por mais que a gente, né, aqui a gente tem a chama, mas por exemplo, se a gente for pensar para queimar essa vela toda, leva um tempo. Então a reação de combustão, né, e alguns materiais essa combustão é mais lenta, mais rápida, mas por exemplo, pense na queima da madeira. Então, para a gente queimar a madeira toda, até a gente consumir todo esse combustível, leva um tempo, né? É uma reação que não é tão lenta, mas ela não é tão rápida quanto a explosão. Já o processo de ferrugem, né, o ferro ele não, né, não forma essa ferrugem instantaneamente. Leva um tempo, meses, anos, né? Depende muito da região, a exposição. Mas não é uma reação espontânea, uma reação que acontece, né, de forma muito rápida. Então, como não é uma reação que acontece de forma muito rápida, é uma reação, na verdade, que pode levar anos, né? Meses para acontecer. Então, é uma reação mais lenta. Então, qual dessas reações é mais rápida? As reações de explosão, elas são reações, como eu disse, que são caracterizadas por serem muito rápidas. Já o processo de formação da ferrugem já é um processo lento, que leva muito mais do que dias para acontecer. Bom, e como é que a gente controla as reações químicas? Como é que a gente pode influenciar em uma determinada... Será que a gente poderia retardar esse processo de formação do ferrugem? Ou acelerar mais ainda esse processo? Assim como as explosões. Então, nós vamos ver como influenciar na velocidade também dessas reações químicas ao longo do nosso estudo da cinética. Bem, então, a rapidez de uma reação ela é a variação da quantidade de um reagente consumido ou produto formado em um determinado intervalo de tempo. Então, a gente pode avaliar tanto o consumo dos reagentes como a formação dos produtos, como em um determinado intervalo de tempo, como essa análise da velocidade de uma reação. E para uma reação acontecer, a gente vai dizer que ela precisa acontecer a partir da colisão entre as espécies químicas, as estruturas químicas que compõem os reagentes. Essa colisão é para quê? Bom, os reagentes, antes de formarem os produtos, eles têm suas estruturas químicas e têm suas ligações químicas. Para formar os produtos, o que é que tem que acontecer? As ligações dos reagentes elas devem ser quebradas para formar novas ligações que caracterizam os produtos. Bom, para essas novas ligações serem formadas e as anteriores nos reagentes serem quebradas, essas estruturas químicas elas precisam se colidir. Mas essa colisão a gente vai ver que ela precisa ocorrer de uma forma efetiva, não é qualquer colisão que vai levar a quebra e formação de outra ligação. Ela vai precisar de alguns fatores, por exemplo, como uma geometria favorável para formar as estruturas químicas dos reagentes, certo? Então, para essas reações acontecerem, o que é que tem que acontecer? Essas colisões, elas precisam de alguns fatores. Por exemplo, os reagentes vão precisar estar em contato, para as espécies químicas poderem colidir. E esses reagentes vão precisar também ter afinidade química, para que ocorra, que essa afinidade vai influenciar na quebra das ligações presentes nesses reagentes e a formação de novos produtos. Por exemplo, se eu misturo água com álcool, por exemplo, água com etanol, eles se misturam, então eu posso ter contato com eles. Mas quando eu coloco a água em contato com o etanol, não acontece uma reação química, eles só se misturam. Tanto como eu posso provar que não aconteceu uma reação química, que depois eu posso separar. Existem algumas técnicas, como os processos de destilação, que eu posso separar a água do álcool e ter os dois como eles eram antes. Então, assim, nem toda substância química, quando eu misturo, vai ocorrer uma reação química. Por exemplo, misturar açúcar com água também. Eu posso misturar o açúcar com água e dissolver completamente. Eu vou ter lá, o processo de dissolução. Mas a substância açúcar e a substância água, elas só vão estar misturadas. Mas elas vão ter ainda os seus constituintes fundamentais com as mesmas estruturas químicas. Então, apesar de elas estarem em contato, não está tendo a reação. Tanto isso que eu posso depois separar, evaporar a água, e obter o açúcar. Então, para existir essa afinidade química,
Isso depende das espécies químicas que estão em contato. Por exemplo, a água pode não reagir com açúcar e com etanol. Mas a gente tem os metais alcalinos, né, o sódio, o potássio, quando estão na sua forma metálica, se eles entram em contato com a água, acontece uma reação extremamente violenta. Esses metais reagem com água e acontecem reações de explosão e liberação de energia, certo? Então, algumas espécies químicas reagem com água de forma bem violenta. Além dos metais alcalinos, alguns hidretos, por exemplo, também, quando em contato com a água, acontecem reações. Um exemplo também de reação química, acho que todo mundo já misturou bicarbonato de sódio com vinagre, né, na escola, para fazer aqueles experimentos de vulcão. Então, a gente sabe que quando mistura bicarbonato e vinagre, libera um gás. A gente observa uma efervescência, aquela formação de bolhas. A formação de bolhas, a efervescência, ela diz que está formando um gás. Então, se ali está formando um gás, antes só tinha um sólido e um líquido, formou uma terceira substância. Então, a reação aconteceu. Então, existia uma afinidade química entre o que caracteriza o vinagre, que é o ácido acético, e o bicarbonato de sódio, que permitiu, né, que outra espécie química, que é o CO2, que foi formado, que é o gás formado nessa reação, que permitiu que esse gás formado, né, ele fosse produto dessa reação. Então, os reagentes, eles interagiram, mas não simplesmente se misturaram, eles quebraram suas ligações químicas anteriores e formaram uma nova. Então, para a reação acontecer, precisa existir afinidade química, ok? Então, esse processo que a gente diz que essas moléculas dos reagentes, elas devem colidir, e colidir de forma favorável para levar à formação do produto, a gente vai chamar de teoria das colisões. Então, eu tenho aqui uma reação química, né? A gente pode entender aqui como uma molécula diatômica, né? Eu tenho dois átomos ligados em uma determinada molécula. Nesse caso aqui, a reação vai ser a reação do gás hidrogênio com o iodo. E aí, o que acontece? São duas moléculas que são diatômicas. Então, eu tenho aqui dois átomos de hidrogênio, dois átomos de iodo, que são maiores. E aí, para, né, essas estruturas químicas se colidirem e formar uma nova espécie química, eu vou precisar que essas colisões aconteçam de forma efetiva. O que é essa colisão efetiva? Então, uma colisão que vai fazer com que essas estruturas químicas quebrem suas ligações anteriores e formem uma ligação nova, certo? Então, antes eu tinha os dois átomos de hidrogênio ligados numa molécula de H2, os dois átomos de iodo ligados numa molécula de 2. E aí, a partir do momento que acontece a colisão efetiva, as ligações anteriores são quebradas e novas ligações são formadas, certo? E aí formando o produto, nesse caso aqui é o HI. Então, essa colisão aqui, ela precisa ser efetiva para de fato uma reação acontecer. E o que seria uma colisão não efetiva? Bom, essa colisão não efetiva, ela vai acontecer de algum jeito que faça com que essas ligações não quebrem, né? Ou não favoreça a formação das novas estruturas químicas do produto. Por exemplo, essa colisão pode não ter energia o suficiente para fazer com que as ligações químicas anteriores sejam quebradas para formar as novas ligações. Então, se essa colisão não tiver energia o suficiente, ela não vai ser efetiva, certo? Uma outra forma também da gente avaliar é a orientação. Existe uma orientação correta para esses átomos das espécies químicas dos reagentes se encontrarem para formar os produtos. Então, se essa colisão não acontecer com a orientação correta para as novas estruturas se formarem, ela também não vai ser efetiva, certo? Então, a gente vai avaliar a cinética da reação de alguns aspectos, certo? Um dos aspectos é o aspecto gráfico. Nós vamos ver que essa energia necessária para a colisão ser efetiva, além da orientação, então eu falei, tem que ter uma energia favorável e também uma orientação. E a energia favorável vai ser o que a gente chama de energia de ativação. Bom, a gente tem aqui, né, uma determinada reação e essa energia de ativação, ela vai estar relacionada com a energia necessária para que as ligações iniciais se quebrem e as novas se formem.
Então, eu tenho os reagentes e eles vão formar os produtos. Naquele slide anterior, a gente tinha o quê? Vou pegar aqui a canetinha, certo? Do PowerPoint. Então, eu tinha aqui o hidrogênio, o gás hidrogênio, mais o iodo, certo? E aí, eles formaram a molécula de HI, né? Formou 2 mol de molécula de HI. Então, o que acontece? Eu posso colocar o 2 aqui dos 2 mols, mas saber que formaram moléculas de HI. Nessas moléculas de HI, né, eu tenho essas ligações, hidrogênio e iodo, beleza? Então, eu tenho essas ligações químicas aqui. Aí, o que acontece? Nessas ligações, aqui nos reagentes, eu tinha ligação entre 2 átomos de hidrogênio e as ligações entre os átomos de iodo. E como eu mostrei, né, para os reagentes formarem esses produtos, precisou existir, né, alguns fatores. Eles precisam estar em contato e precisa existir afinidade química. Então, se essa reação acontece, então existe afinidade química. Agora a gente precisa garantir esse contato. Esse contato vai ser o necessário para existir as colisões, né? E essas colisões só vão levar à formação do produto se essas colisões forem colisões efetivas, certo? Então, não é qualquer colisão entre os reagentes que vai levar à formação dos produtos. Essa colisão precisa acontecer de forma efetiva. E essa colisão efetiva, ela precisa ter orientação adequada, como a gente viu, mas também precisa ter energia. E a energia necessária para essa colisão ser efetiva é a energia necessária para que essas ligações aqui, eu vou até colocar uma outra corzinha, essas ligações aqui entre os reagentes, elas sejam quebradas, né? Aqui de azulzinho, né? Como se estivesse partindo essas ligações, ok? Só que aí, o que acontece? Essa reação, né? Depois que acontece esse choque, o que acontece? Então, é como se a reação tivesse um caminho. Esses dois, né, reagentes aqui, eles vão se encontrar, então vai existir, né, um encontro entre eles, né, um choque, e esse choque ele precisa ser efetivo. Esse choque precisa ter uma orientação adequada, né? Então, como a gente viu lá, essas moléculas de H2, elas precisam encontrar as moléculas de 2 de um jeito que favoreça, né, a interação. Deixa eu apagar aqui só esse tracinho. Que favoreça a interação de tal forma que favoreça a formação das moléculas dos produtos, né? Então, que favoreça essa formação das moléculas dos produtos. No caso aqui, o produto é o HI, beleza? Então, essas moléculas aqui, né, de hidrogênio, então H2, eu tenho um átomo de hidrogênio ligado com outro hidrogênio, e 2, um átomo de iodo ligado com outro átomo de iodo. Essas moléculas vão ter que se encontrar, né? Ou seja, vão ter que colidir de forma efetiva. Como eu disse, a colisão efetiva ela depende da orientação, né? Essa orientação precisa ser adequada e também precisa de energia. Nós vamos ver que essa energia aqui, ó, de ativação, que essa diferença de energia entre os reagentes em um momento, né, da reação que a gente vai chamar de estado de transição. Vou botar aqui ET, estado de transição. O que é o estado de transição? O estado de transição é depois que essas moléculas, né, quando essas moléculas estão se encontrando e elas se chocam de forma efetiva, ou seja, com orientação adequada, e absorveram essa energia inicial, que é a energia de ativação. E aí eu vou pegar aqui, deixa eu apagar esse ET aqui, depois eu coloco ele mais para o lado. Mas aí o que acontece, né? O que é esse estado de transição? Eu tenho aqui nesse estado de transição uma estrutura intermediária, onde as ligações dos reagentes já foram parcialmente quebradas, certo? Essas ligações dos produtos estão sendo parcialmente formadas. E aí eu tenho esse estado intermediário entre os reagentes e os produtos, né? Onde as ligações anteriores estão sendo quebradas e as novas estão sendo formadas. A gente chama isso aqui, esse momento, esse estado energético é o estado de transição, certo?
Mas nesse estado de transição, essa estrutura química, a gente chama ela de complexo ativado. Mas o estado energético é o estado de transição. E aí, nesse estado de transição, a quantidade de energia dessa estrutura química é a energia de ativação, que é a energia que os reagentes precisaram para formar essa estrutura intermediária do complexo ativado. E aí, depois que essas ligações dos novos, né, das novas estruturas químicas dos produtos, elas vão sendo formadas, né? E aí, à medida que elas vão sendo formadas de forma mais efetiva, aí acontece a formação dos produtos, certo? E aí a gente vai ver que quanto maior a energia de ativação, né? Essa diferença entre reagente e complexo ativado, ou reagente e estado de transição, quanto maior a energia, mais lenta é essa reação química. Então, uma reação química lenta é uma reação que tem uma alta energia de ativação. Aí vocês vão ficar assim, a gente estudou lá na termoquímica, né, as reações endotérmicas e exotérmicas. Por exemplo, se a gente for avaliar aqui essa reação, a diferença de patamar energético entre os reagentes e produtos. Nesse caso aqui, o produto está num patamar de energético maior, né? Então, se a gente for pensar que o ΔH, de uma forma geral, é calculado como a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Se a entalpia dos produtos está maior do que a dos reagentes, nesse caso aqui o ΔH é maior que zero, certo? Então, o ΔH maior que zero são reações endo, beleza? São reações endo. E quando o ΔH é menor que zero, essas reações são exo, ok? Ou seja, quando a entalpia final dos produtos é menor do que a dos reagentes, ou seja, liberou energia. Mas independente se a reação ela é endotérmica ou exotérmica, ou seja, se ela absorve ou libera energia, independente disso, toda reação tem uma energia de ativação necessária para a reação acontecer, certo? E essa energia de ativação, ela é a energia necessária para quebrar as ligações dos reagentes. Então, só que aí o que acontece? Quanto mais energia é necessária, né, mais essa reação é lenta, ok? Mais essa reação ela é lenta. Por exemplo, a reação de combustão do etanol, do álcool. O álcool a gente sabe que ele, né, reage como combustível, então reage com oxigênio liberando energia na reação de combustão, e toda reação de combustão é exotérmica. Toda reação de combustão libera energia. Mas, apesar de ser uma reação exotérmica, se eu deixar o álcool aqui em contato com o oxigênio do ar, ele não entra em combustão espontaneamente. Eu preciso o quê? De uma faísca, de algo que inicia a reação. Essa energia que inicia a reação é a energia de ativação, né? Então, por exemplo, no fósforo, para acender o fósforo, na verdade eu estou fazendo o que? A combustão ali do fósforo, né? Com oxigênio. Para aquela reação inicial, eu precisei fazer um atrito lá com a lixa na caixinha de fósforo. Então, esse atrito inicial é justamente essa energia de ativação para a reação acontecer, para ela dar início, certo? Então, essa energia necessária é energia para os choques entre as moléculas dos reagentes, eles serem choques efetivos, esses choques efetivos formar o complexo ativado, e esse complexo ativado que tem as ligações intermediárias, né, parcialmente quebradas e parcialmente formadas, levem à formação das ligações dos produtos. E essa energia aqui, certo? Essa diferença de energia entre os reagentes e esse estado de transição é o que a gente chama de energia de ativação. Então, toda reação tem uma energia de ativação. Quanto maior essa energia, mais lenta essa reação. E essa energia não é a energia envolvida na reação em si, porque aí a energia da reação é a entalpia, a variação de entalpia, a diferença de produtos e reagentes. A gente não está avaliando isso, a gente está avaliando a energia necessária para a reação iniciar, ou seja, a diferença entre só os reagentes e o estado de transição, ou a estrutura do complexo ativado, beleza? Então, esse é o processo para a gente avaliar
a energia, né, de ativação e começar a investigar de uma forma gráfica a velocidade de uma determinada reação química, ok? Então, esse complexo ativado, ele é um estado intermediário que é formado entre reagentes e produtos. E essa estrutura química desse complexo ativado, ele tem essas ligações enfraquecidas e as novas ligações ainda em formação. Então, ele não tem nenhuma ligação realmente dita, né? Uma ligação totalmente formada. Ele tem ligações e ainda estão sendo quebradas nos reagentes e ligações ainda que estão sendo formadas dos produtos. Então, não tem ligações inteiras, né? Digamos assim. Então, por exemplo, aqui na reação do gás oxigênio com nitrogênio. Então, para essa reação acontecer, eu preciso quebrar essas ligações. Para quebrar essas ligações, ela vai acontecer através dos choques efetivos. Né? Esse choque tem que ter orientação adequada para favorecer essa interação entre os átomos, né, dessa estrutura química e energia. Essa energia que é a energia de ativação. Essa energia tem que estar presente no choque para favorecer a interação entre essas partículas dos reagentes, né? E aí formar esse complexo ativado que tem as ligações parcialmente formadas e parcialmente quebradas. Nessa estrutura, a partir do momento que vai se quebrando totalmente, vai se formando também totalmente as novas, aí dá origem aos produtos. Então, a energia de ativação é justamente a energia para esse choque efetivo acontecer e formar o complexo ativado. E além da energia, a gente viu que também precisa ter orientação adequada para que esse choque seja efetivo, certo? Então, esses dois fatores para a gente classificar uma determinada colisão como efetiva. E uma colisão efetiva, de acordo lá com a teoria de colisões, leva à formação do complexo ativado, que é a estrutura química que dá origem aos produtos de uma reação. Ok? Então, a gente, né, pode avaliar essas reações químicas através desses gráficos. Antes, a gente só estava avaliando a diferença de energia entre reagentes e produtos para saber se uma reação no total liberava ou absorvia energia, ou seja, se ela é endotérmica ou exotérmica. Então, o ΔH é a diferença entre produtos e reagentes. Então, quando a energia do produto é menor do que do reagente, a reação é exo, libera. Quando a energia do produto é maior do que do reagente, a reação é endo, absorve. Mas toda reação, independente de ser exo ou endo, ela tem uma determinada energia de ativação. Essa energia de ativação, certo? Ela que vai direcionar, que vai dizer pra gente se uma reação é mais lenta ou se uma determinada reação ela é mais rápida, ok? Quanto menor a energia de ativação, mais rápida é uma determinada reação química. Então, a gente pode avaliar, né, a rapidez de uma determinada reação química avaliando a energia de ativação. E para a gente, né, também acelerar, nós vamos ver alguns fatores lá para frente, né? Como a gente pode acelerar uma determinada reação química. E uma das formas é fazer com que essa energia de ativação ela seja menor. Ou seja, a gente pode fazer com que uma determinada reação química aconteça por um outro caminho. E esse outro caminho, ele vai ter uma energia de ativação menor. Então, nós vamos ver que esse, na verdade, é o processo que os catalisadores fazem para acelerar as reações. Elas fazem a reação acontecer por um caminho diferente, e esse caminho diferente tem uma energia de ativação menor. Beleza? Então, por exemplo, aqui, para a gente avaliar, né, graficamente, como é que a gente, né, avalia um gráfico de variação de concentração por um intervalo de tempo e o que acontece, né, numa determinada reação química? Então, numa reação química, a gente sabe que durante um determinado intervalo de tempo, os reagentes eles estão reagindo entre si para formar os produtos. Então, eu sei que inicialmente a gente tem quem? Reagente, né? Então, aqui no início, no tempo inicial, no começo de uma reação, a gente tem produto? Não, produto praticamente não tem nada. Quem a gente tem, né? Quem é que tem maior concentração? Então, no começo de uma determinada reação química, vou até circular de vermelho aqui, quem é que a gente espera, né?
a gente espera que esteja em maior concentração os reagentes, porque eles são os únicos presentes no começo de uma reação química. Só que à medida que os reagentes químicos eles vão reagindo entre si, né, vão tendo as colisões efetivas entre os reagentes, eles se colidem efetivamente para aí com o tempo começando a formar quem? Os produtos, certo? Então os produtos no final eu tenho uma maior concentração deles, né, porque com o tempo de reação eu fui fazendo com que os reagentes reagissem, né? E eles, cada vez menos no meio reacional, eu vou ter uma quantidade menor de reagente, porque eles estão dando origem agora aos produtos. Então, a letra E aqui é quem representa melhor, né, esse gráfico, porque o que eu tenho? Z, na verdade, é a curva que representa a variação de concentração dos reagentes, e X e Y, como eles estão aumentando com o tempo, quem aumenta com o tempo de uma reação é a concentração dos produtos. Então, eles aqui vão caracterizar os produtos de uma determinada reação. E quem é que no começo da reação a gente tem? No começo da reação a gente só tem os reagentes. Eles que vão precisar interagir, entrar em contato entre si, né? Ou se a gente tiver um só reagente, vai ter que acontecer alguma coisa, vai ter que ter energia de ativação, pelo menos para quebrar as ligações químicas presentes nele, para formar novas ligações que caracterizem as estruturas dos produtos, ok? Então, numa determinada reação química, quando a gente está, né, analisando o fator aí, velocidade de uma reação química, nós vamos ver que a gente tem alguns aspectos que a gente pode fazer para acelerar uma determinada reação. E um desses aspectos é o uso dos catalisadores. Então, o catalisador ele é uma substância que diminui a energia de ativação de uma reação, aumentando assim a sua velocidade. Então, ele vai aumentar essa velocidade, como a gente viu, e o caminho que esses catalisadores usam é fazendo com que a reação aconteça por um outro caminho, e esse novo caminho tem uma energia de ativação menor. Só que assim, esses catalisadores, eles não afetam nem as estruturas dos produtos, então vai formar os mesmos produtos que formaria se não tivesse catalisador. E se formam os mesmos produtos, essas estruturas têm a mesma energia, né, de sempre. Então também não altera a entalpia de uma determinada reação, porque a entalpia é só a diferença de energia entre reagente e produto. Então os catalisadores, eles apenas alteram a energia de ativação que acontecia no caminho anterior. Então, antes acontecia por um caminho que era mais lento, e o catalisador faz com que a reação aconteça por um outro caminho mais rápido, e esse caminho mais rápido é porque ele precisa de uma energia de ativação menor, ok? Então, aí o que acontece? A gente tem uma determinada reação química, e aí eu tenho os reagentes e os produtos. No começo dessa reação, eu só tenho os reagentes. E aí eles vão entrar em contato, eles vão colidir entre si, né? Essas colisões, elas precisam ser colisões efetivas. E depois que, a partir do momento que acontecem essas colisões efetivas, e aí vai acontecendo o quê? A formação dos produtos. No começo, então, eu só tenho reagente. Esses reagentes, à medida que vão sendo consumidos, vão dando lugar aos produtos. Então, sempre no começo eu tenho uma maior concentração de reagente, que vai diminuindo com o intervalo de tempo. E à medida que o reagente ele vai sendo consumido, é porque ele está dando origem ao produto, que no final da reação vai ter uma concentração maior, ok? Bom, um dos exemplos, né, que a gente pode mostrar de reações, né, que acontecem de forma muito rápida, né, é as reações que acontecem nos airbags. Então, são reações que, devido aos dispositivos que existem, né, essa estrutura que caracteriza lá toda a engenharia dos airbags, existem algumas substâncias químicas que, a partir do momento que existe o processo inicial tipo, do atrito, né, com uma determinada colisão do carro, essa colisão, esse impacto, né, ela transfere essa energia para esse dispositivo, essa energia faz com que a reação ocorra. E essa reação ela é muito rápida, né? E como ela libera gás nitrogênio, né? Então, uma expansão rápida do gás nitrogênio faz com que encha essa bolha que caracteriza o airbag, certo? E leve à proteção, né, dos indivíduos que estão naquele carro.
Então, aqui eu tenho algumas das reações que caracterizam, né, esse dispositivo lá presente no airbag. E uma das coisas principais que a gente precisa observar nessas reações é essas etapas que acontecem com a formação e liberação de gás nitrogênio. Como o gás nitrogênio é um gás relativamente inerte, ou seja, ele é pouco reativo, então, por exemplo, poderia ser qualquer gás. Pense, por exemplo, formando gás hidrogênio, né, que leva a uma reação de explosão. Então, não seria um gás seguro lá no momento que tem um impacto, por exemplo, se o carro, né, no momento do impacto também tem a combustão lá do combustível lá no motor do carro, por algum motivo começa a pegar fogo. Imagine se o airbag formasse um gás que é muito reativo, como hidrogênio, oxigênio, gases, né, que na presença dessa ignição levam a um processo de explosão. Então precisa ser um gás que, né, ao ser formado, seja um gás inerte, que não leve um risco também, né, a todo o sistema, né? Porque ali na situação toda do impacto também, né, a liberação de energia, né, pode fazer com que também a decomposição das estruturas químicas. Então tem que ser um gás inerte formado ali nesse impacto do airbag, ok? Então, por hoje ficamos por aqui e em outras aulas nós vamos discutir outros aspectos da cinética química, ok? Então ficamos por aqui. Até mais!